Obrigado. Eu tenho muitos amigos. Não consigo dizer. Todos os anos, em julho, a população de La Paz, capital da Bolívia, esquece sua pobreza e percorre as ruas. É um carnaval popular, sem faixas, desfiles militares ou marchas ditatoriais. Convidados especiais são bem-vindos, mas o espetáculo não foi feito para eles. Apenas neste dia do ano, a cidade se veste com uma colorida cortina de arte popular, cujas raízes se aprofundam na história da Bolívia. Estrangeiros invadiram terras e escravizaram indígenas, impondo sua autoridade ao longo do tempo. De repente, Torre Herdal surge no cortejo de máscaras em busca de paz. É um homem vestido de pássaro, um dos símbolos mais antigos e autênticos de uma grande civilização que outrora prosperou à sombra da imponente Cordilheira dos Andes. O homem-pássaro, meio homem e meio condor, preservou sua magia por séculos. Sua imagem foi esculpida em arte pelos primeiros habitantes locais. O Deus Sol. Para essas populações, o homem-pássaro era o centro dos ritos e do mundo, cultuado ao lado do Deus Sol. Tiwanaku, outrora poderosa, fica nas margens meridionais do lago Titicaca. Hoje, algumas das populações mais pobres da América do Sul vivem neste planalto árido, a quase 4.000 metros acima do nível do mar. De 700 anos atrás, um sofisticado sistema de irrigação fornecia alimentos em abundância para uma civilização rica e poderosa. Inicialmente, a civilização pré-incaica era vista como restrita à área elevada do lago. No entanto, novas evidências revelaram que era o centro de um vasto império, estendendo-se por centenas de quilômetros ao norte e ao sul. E essas pedras vieram do sul, certo? Elas vieram de longe, das montanhas, arrastadas pelo chão. Mas o interessante está aqui. Tinha lago aqui embaixo, e a área cultivada era feita de terraços que se estendiam até o lago. Tiwanaku, no centro, alcançou a mais alta civilização sul-americana antes dos Incas. Antes de fazer sua famosa viagem pelo Pacífico a bordo da balsa Conchiqui, Torre Herdal nunca havia estado nestes lugares. 40 anos depois, ele encontra o deus Viracocha, marcado pelo tempo, mas ainda intimidante. Segundo a lenda, Viracocha guiou seu povo através do mar. Perguntamos a Thor se essas populações eram muito diferentes dos Incas, já que, segundo a tradição Inca, eles eram brancos e barbudos, como os espanhóis. Mas não significa que fossem europeus. Analisando o que foi uma pirâmide, notamos a perfeição do trabalho em pedra dos primeiros construtores. Quando os bolivianos desenterraram essas paredes, encontraram este tipo de muro perfeito, que antes pensávamos ser obra dos Incas, mas agora sabemos que pertencia a Tiwanaku.
Tiwanaku. A invasão, uma mudança climática ou talvez um terremoto podem ter sido a causa do colapso súbito de Tiwanaku e seu império. O que restou mostra que alguns de seus edifícios estavam à altura dos do Antigo Egito. Aqui em Tiwanaku, há blocos enormes de até 20 toneladas que foram transportados no lago em barcos de junco a partir do vulcão Capia, que fica a 50 quilômetros de distância. Tudo isso nos mostra que essas pessoas não eram apenas grandes arquitetos e engenheiros, mas também excelentes construtores de barcos. A lenda conta que, na Colômbia, um grande rei navegou em uma balsa sagrada no Lago Guatavita. Ali, seu corpo nu era untado com resina e polvilhado com pó de ouro. Então, aqueles que observavam da margem o viam mergulhar e se lavar, sendo este o sinal para seus seguidores lançarem joias e objetos preciosos na água. Explorando as margens do grande lago, encontramos até mesmo uma pequena balsa de pescador, feita de madeira balsa, em tudo semelhante à descrita na lenda. De onde vieram esses troncos, eles foram trazidos da selva da Bolívia. Na época da sua viagem, muitos não acreditavam na existência de madeira balsa no lago, mas isso não é verdade, pois os primeiros espanhóis a chegarem aqui encontraram grandes balsas na região. Embarcações de madeira balsa comprovam uma tradição de 5.000 anos, com modelos similares datando de 3.000 a.C. na costa africana. Aqui, elas ainda são usadas no lago. Partindo do lago, uma antiga estrada, construída muito antes dos espanhóis e até mesmo dos incas, subia as montanhas antes de abrir o caminho para o mar. Antigamente, estudiosos creram Tiwanaku um império interno, isolado da costa e montanhas. Via na estrada prova do contrário. Chuvas recentes revelaram achados notáveis neste trecho da costa. Outra balsa, não? Sí, parece que es de una... Os proprietários de um museu local exibem uma coleção de artefatos pré-históricos, semelhantes aos usados no Lago Titicaca. Pero este, como se llama? Com grande alegria, eles mostram um modelo de balsa do mesmo período pré-inca. Embora pudesse ser um brinquedo, provavelmente foi feito para o túmulo de um antigo e importante navegador. Em forma e estrutura, é como uma miniatura do Kon-Tiki, completa com velas quadradas. Pitas amarradas acá, E com vela. con velas. Isso é algo fantástico e mostra que havia contatos entre os habitantes do altiplano e os da costa do Pacífico. O debate foi encerrado com a descoberta de túmulos perto de Arica, que revelaram objetos funerários e o sepultamento de mortos com a cabeça envolta em bandagens de algodão. Costumes idênticos aos de Tiwanaku indicam que o homem-deus Tiki provavelmente guiou seu povo do altiplano ao Pacífico por este caminho. Pescadores ainda usam pequenas jangadas de balsa na costa.
Com a expedição Kon-Tiki, Thor Heyerdahl começou a demonstrar que os antepassados desses pescadores utilizavam jangadas maiores para viagens que duravam meses. No entanto, mesmo após essa jornada épica, grande parte do mundo científico permaneceu cética. Sem provas definitivas para os acadêmicos, Thor focou nas Ilhas Galápagos, a 1000 quilômetros do Equador, em janeiro de 1953. Aqui, Charles Darwin desembarcou um século antes. Seus estudos de espécies animais exclusivas da ilha o levaram à teoria da seleção natural. Mas Thor não estava interessado na fauna. Alguns meses antes, ele havia recebido uma carta contendo a fotografia de uma estátua misteriosa. Um botânico americano afirmou ter tirado a fotografia na ilha Floriana, nas Galápagos, levando à conclusão imediata de que os polinésios haviam chegado lá. Não poderiam ter sido os indígenas da América, pois todos estavam certos de que eles nunca haviam navegado para longe da costa. Eu era o único a pensar de forma diferente. Eu mesmo havia experimentado a jangada Kon-Tiki, então organizei imediatamente a primeira missão arqueológica às Ilhas Galápagos, com 2 dos melhores arqueólogos americanos e noruegueses. Aluguei um navio no Equador e parti com o equipamento e tudo o que era necessário para uma grande expedição, graças ao esboço de um mapa fornecido pelo botânico americano. Thor seguiu, mas encarou sua maior decepção. Ele trouxe 2 cientistas eminentes que viajaram meio mundo para examinar uma estátua do passado, mas ela não era antiga nem misteriosa. Na lateral de um bloco de rocha, esculpiram boca e 2 olhos, lembrando um nariz. Thor soube que um coronel alemão fez a estátua para entreter crianças. Foi uma decepção tremenda. Eu mal consigo descrever o quão mal me senti por trazer 2 arqueólogos famosos aqui, apenas para ver uma estátua esculpida por um coronel alemão para o prazer de seus filhos. Mas nem tudo estava perdido. O alemão lhes disse sobre artefatos antigos nas ilhas e achou fragmentos de vasilhame. Escavando na poeira, o arqueólogo norueguês Arne Skjold trouxe à luz o que pareciam ser os restos de uma flauta de terracota, semelhante às que ele havia visto no continente, trabalhadas pelos Incas. Como ele teria chegado às Galápagos? O grupo decidiu completar a visita às Ilhas Galápagos. Pequena embarcação tornava arriscado.
Yeah. Today I think the Estátuas gigantes e cegas, esculpidas na rocha viva, ainda são mistério arqueológico não resolvido. Foi o navegador holandês Jacob Roggeveen quem primeiro deu seu nome à ilha. Quando ele desembarcou, era domingo de Páscoa de 1722, mas os moradores locais sempre usaram outro nome para a ilha, Tepito Telenua, que significa o umbigo da terra. Desta vez, Thor usou um navio de verdade com muitas comodidades, refrigeradores, oficina de carpintaria e, se preciso, assistência médica. Para locais, maioria de encontros com estrangeiros foi desastrosa. Invasores europeus e peruanos trouxeram rifles, doenças e escravidão. Assim, a preocupação dos habitantes com a chegada de Thor e seus companheiros era natural. A Baía de Anaquena foi escolhida como acampamento base. Em dias, uma vila de tendas abrigou 22 pessoas, incluindo a segunda esposa de Thor, Yvonne, e seus 2 filhos. 30 anos depois, enquanto nos afastamos da praia, Thor confessa que havia escolhido aquele lugar para ficar o mais longe possível da extremidade habitada da ilha. No passado, devido a alguns cataclismos, a maioria das gigantescas estátuas distribuídas por toda a ilha foi violentamente derrubada ao chão. Possível invasão ou rebelião da população oprimida, forçada contra sua vontade a fazer as estátuas. A causa é desconhecida.
A expedição de Thor ainda tinha mistérios a desvendar. Somente nesta ilha do Pacífico, uma população pré-histórica dedicou toda a sua energia para esculpir essas esculturas enormes e quase idênticas. Qual a base da atividade frenética e por que ela foi interrompida bruscamente? Até a expedição de Thor em 1955, arqueólogos pisaram na Ilha de Páscoa só 2 vezes. A primeira expedição foi liderada pela inglesa Catherine Routledge em 1914. 20 anos depois, uma equipe franco-belga chegou. Estudiosos focaram em desenhos nas rochas, com pouco interesse nas estátuas. Ver isso pela primeira vez foi extraordinário. Sim, claro. Quer dizer, estar perto dessas figuras e tocá-las é uma sensação completamente diferente. Para apreciá-las e tê-las sempre à vista, uma noite dormi numa caverna. Elas me impressionaram profundamente. Não é estranho a escavação começar tarde. Minhas teorias alteraram a compreensão de migrações na América do Sul. Havia uma crença comum de que esses povos vieram da Ásia e que esta era a última ilha a ser alcançada. Cientistas achavam inútil escavar fundo. Tempo insuficiente impediria acúmulo de espesso sedimento sobre ruínas de antiga civilização. Mas para mim a situação era o oposto. Esta era a primeira ilha colonizada pelos sul-americanos e por isso precisávamos aprofundar as escavações. Cano Haraku fica no leste da ilha. É uma das muitas crateras da ilha, mas a única pedreira para material das estátuas. Só este local, por razões desconhecidas, foi ideal para a escultura. Em todos os mares do sul, nenhuma obra como esta jamais foi encontrada. Muitos polinésios creem na criação ancestral da obra, mas Thor Heyerdahl nunca concordou. Eu vivi por um ano entre os polinésios nas Ilhas Marquesas e sei que esta obra jamais seria um produto de sua cultura. Eles se contentam em colher bananas e frutos do pão, mas nunca sentiram a necessidade de se dedicar a um trabalho árduo como escravos. Estou convencido de que, nesta ilha, nos encontramos em um dos centros de difusão de civilizações pré-históricas. Houve um período de atividade frenética, com todos empenhados em esculpir essas estátuas gigantescas. Sempre me perguntei por que tudo isso se deu justamente nesta ilha, entre as milhares existentes no Pacífico. Se colonizadores da América do Sul, esta foi a primeira habitada, não a última, como alguns creem. Mas também pode ter sido a área mais isolada do resto do mundo, um tipo de refúgio para pessoas perseguidas por guerras, uma verdadeira ilha sagrada. Arnish Josvold, que esteve com Thor em Galápagos, interessou-se por um grande bloco de pedra a meio caminho na encosta da cratera. Por um tempo, ela deve ter estado ereta. Eles notaram uma estátua ajoelhada, única na ilha, mas similar às vistas por Thor na América do Sul. Observe esta estátua ajoelhada trazida de Tiwanaku para La Paz.
Ela possui a mesma posição em comum, com as mãos sobre os joelhos, e a mesma fisionomia, apresentando uma barba de bode e sobrancelhas que terminam em bolsas salientes sob os olhos. Ainda há pequena chance de que as duas civilizações tenham se desenvolvido distintamente. É muito estranho, pois a semelhança com os modelos de Tiahuanaco é extraordinária. As únicas 3 estátuas do Pacífico estão na Ilha de Páscoa. Seria uma coincidência estranha. Obrigado. Difícil crer em contato regular entre a América do Sul e este pequeno pedaço de terra a 7.000 quilômetros a oeste. Navegar até a Ilha de Páscoa exigia muita habilidade marítima. Nesse ponto, Arne fez outra importante descoberta. Escavando a base de uma estátua, revelou-se uma escultura completa de um navio de 3 mastros, esculpida na pedra. Claramente, o escultor estava acostumado a ver barcos grandes, mas como eram construídos. Os juncos de totora, cultivados dentro das crateras, eram a matéria-prima necessária para a construção de pequenas jangadas que os nativos usavam para pescar. Thor, por curiosidade, pediu uma mais robusta para desafiar o oceano. Thor lembrou-se de jangadas semelhantes enfrentando ondas no Peru, e uma ideia fixou-se em sua mente. Até então, ele imaginara que as balsas de toras de madeira eram as únicas embarcações capazes de transportar os primeiros navegadores pelas rotas oceânicas. Mas barcos de junco sugeriam mais potencial. Há 2 ilhas de Páscoa, uma visível e outra subterrânea. Sob a superfície, um labirinto de cavernas e passagens secretas. Só uma família de ilhéus conhecia a localização de alguns muito secretos. Thor negociou longamente para explorar as cavernas. Ritos especiais foram celebrados para aplacar os espíritos que as guardavam. Lá dentro havia risco de se prender nas tortuosas passagens construídas. Enquanto isso, cavernas naturais eram muito espaçosas. Jovens eram confinadas no subterrâneo por meses antes de cerimônias para palidez na escuridão. Enquanto isso, Thor conquistou a confiança dos habitantes, que o deixaram levar objetos sagrados. Era uma coleção única e macabra de esculturas misteriosas emergidas das cavernas.
Os nativos foram forçados a esconder estas tábuas de madeira com inscrições hieroglíficas para evitar que os missionários cristãos as queimassem. Agora, elas estão em um museu no Chile, juntamente com os símbolos de um homem-pássaro, o mesmo que Thor havia visto nas paredes de Tiwanaku, nos Andes da América do Sul, e o mesmo homem-pássaro que dançava nas ruas de La Paz durante o carnaval. As rochas de Orongo, no extremo sul da Ilha de Páscoa, exibem figuras de homens-pássaros ligadas a um rito sagrado anual. Em uma reconstrução moderna, é possível ver os habitantes mais robustos da ilha emergindo das cavernas para um desafio ritual, que visava coletar os primeiros ovos das aves do topo da rocha Motunui. A lenda diz que o vencedor será barbeado e pintado de vermelho na cabeça antes de ser levado em triunfo como o sagrado homem-pássaro do ano. Thor conhecia as tradições dos povos das orelhas longas, retratados pela primeira vez por um artista da expedição do capitão Cook em 1774. A lenda dos homens de orelhas longas, que não existem mais, é conhecida na ilha. Sua última fortaleza ficava em Poiche. Para se defender, os homens de orelhas longas construíram uma vala com espinhos. Uma noite, inimigos cruzaram a defesa e os atacaram por trás, enquanto o exército principal avançava. Eles atearam fogo aos espinhos, mas foram exterminados pelo ataque vindo de trás. Padre Sebastián, certo da lenda, persuadiu Thor a escavar onde muitos viam uma vala antiga. Sem restos humanos, mas carvão era visível a certa profundidade. Segundo a história, apenas um representante do povo das orelhas longas conseguiu fugir e deu origem a uma longa linhagem de descendentes, cujo último foi Pedro Atan, prefeito da Ilha de Páscoa na época da primeira visita de Thor. Segundo lendas locais, os primeiros da América do Sul foram os homens de orelhas longas, os autores das estátuas. Muito tempo depois, sucessivas levas de povos de orelhas curtas, ancestrais dos polinésios, chegaram, atravessando o Oceano Pacífico de ilha em ilha. Eventualmente, os povos de orelhas longas foram ofuscados e derrotados. O prefeito quis mostrar a Thor a extração da pedra. Antes, uma cerimônia com o homem-pássaro sagrado em procissão aplacou os espíritos malignos. Pela manhã, Thor foi à caverna para se encontrar com o prefeito e outros 5 homens que já estavam trabalhando. Todos reivindicavam a origem dos povos de orelhas longas, os únicos da ilha que, segundo eles, tinham habilidade secreta para o trabalho. Devido ao limite de trabalhadores na parede rochosa, Thor estimou cerca de 1 ano para esculpir uma estátua de tamanho médio.
Por $130.000, o prefeito anunciou que estava pronto para revelar outro segredo, exatamente como era possível erguer as estátuas. O monstro de 30 toneladas, com toras, marretas e pedras, lentamente começou a erguer a cabeça. A esposa de Thorfinn desconfiava da engenharia do prefeito. Thor imaginou a época em que os ilhéus só se preocupavam em esculpir e erguer estátuas. Eles precisaram de 18 dias de trabalho árduo para erguer uma. Mas ainda não haviam compreendido como elas haviam sido levadas ao seu local final. Às vezes a muitos quilômetros de distância da cratera de Hanuraraku, o local de produção dos monólitos. Estimulados pela promessa de uma festa, dezenas de voluntários se apressaram em arrastar uma estátua pelo chão sem danificá-la. Mas dessa vez, o prefeito não quis saber, afirmando que os antepassados diziam que as estátuas caminhavam. Mas Thor ignorou as vozes do passado. Estátuas não andam ou talvez andem. Precisamos de 180 homens para mover uma estátua de tamanho médio, arrastando-a por um curto período na areia. O prefeito e seus homens afirmaram: Thor Heyerdahl voltou à Ilha de Páscoa 30 anos depois. Após longa ausência, o Homem do Norte, conhecedor dos segredos do passado, virou semideus. Sua chegada foi celebrada com cerimônia adequada. Uma frase havia ficado gravada na mente de Thor como a voz de um sonho nestes anos. As estátuas andavam, ele tinha que provar que era verdade. As estátuas mantinham magia e poder, mas logo perderiam seu mistério. Sérgio Rapu, o primeiro arqueólogo da ilha, descobriu um olho de coral que se encaixava perfeitamente na órbita de pedra de uma estátua. Ele procurava se gigantes outrora liam a alma humana. Thor já esperava. Em livro, ele publicou fotos mostrando a semelhança entre estátuas da Ilha de Páscoa, do México e da distante Síria. O único elo que faltava eram os olhos incrustados. Thor trouxe um engenheiro tcheco-eslovaco que talvez elaborou um método para mover as estátuas. Chamava Pavel Pavel. Haveria mais atrito no movimento e acredita-se que tenha acontecido exatamente assim. Ancião revelará movimento secreto da rocha, familiar a gerações e nunca antes demonstrado. Allora.
Thor se afastou para observar estátuas de perto antes do trabalho. Ele descobriu estátuas perto da caverna partidas ao meio, talvez caíram. Ele notou que estátuas longe da caverna tinham bases mais arredondadas e desgastadas. Se deitadas, isso não teria ocorrido. Na ilha, orações e cânticos ocorreram ao saberem que, no dia seguinte, uma estátua gigante andaria pela primeira vez em séculos. Pavel, mesmo sem saber a língua dos ilhéus, fez-se entender. Seu plano era um complexo sistema de tração. A equipe desenvolveu um ritmo coordenado. A estátua gigante balançava como um bêbado voltando para casa após uma bebida. O movimento parecia ter dado vida à estátua. A pedra fria virou antena enorme e primordial. Para os ilhéus, o evento era religioso. Estátuas que andavam eram seu antigo folclore e agora eles viam sua lenda se concretizar diante de seus olhos. Na Ilha de Páscoa, Thor Heyerdahl utilizou uma combinação de experimentos e pesquisas para provar sua teoria, exatamente como fez na expedição Kon-Tiki. Cientistas desconfiam de seus métodos e descobertas, pois julgam que Thor supervaloriza mitos e lendas. Ilhéus não duvidam, pois conheciam isso desde sempre. Ruhoa era o matua e kapi mai tanita.